da Laura, da Eduarda, da Natália, do Amonique, Valinhos, Renata, e, enfim, todos aqueles que nós nos preocupamos bastante nessa situação aqui, que nós estamos com essa pandemia. Então, é muito agradável a gente estar num evento onde eu posso olhar todas essas pessoas que foram as nossas preocupações e são ainda hoje a nossa preocupação, porque estão longe de seus familiares, estão alguns fora em áreas que talvez mais risco que aqui do Brasil, enfim. Eu só queria fazer esse agradecimento, cumprimentar a todas e fazer esse agradecimento a Kátia, a Clarice e a Fernanda por nos dar essa possibilidade de estar com vocês aqui pelo menos 1h30. Então, muito obrigado e vou continuar assistindo a fala de vocês. Passo a palavra ao nosso magnífico reitor, professor Robert Lane, que sempre nos prestigia nesses eventos, que nos dê as boas-vindas aos colegas. Enfim, um grande abraço, professor Robert Lane, lhe passo a palavra para que abra esse evento. Muito obrigado, Madruga. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu acompanho o trabalho da Inter, não é de hoje, muito antes de estar na gestão, e sempre quando havia essas oportunidades, eu procurava participar. Eu, enquanto diretor do campus, ainda lá em Alegrete, eu sempre busquei... Todos me ouvem? Todos me ouvem? Está bem claro, professor. É que a minha bateria está fraca aqui, eu estou sem como carregar a bateria do celular, mas vamos lá. O que eu estava dizendo, eu sempre admirei esse trabalho desenvolvido pela da Inter e sempre procurei me integrar. Eu considero fundamental, importantíssimo esse tipo de oportunidade, porque é uma coisa que eu sempre briguei dentro da instituição por essa internacionalização. Ela traz consigo, ela abre um leque de possibilidades quando a gente propicia esse entrelaçamento de culturas, acordos de cooperação com as instituições, parcerias dentro estrangeiras. Então, eu vejo um leque muito grande de possibilidades e também uma grande oportunidade para os nossos alunos, quando a gente traz essa possibilidade de conversar, trocar ideias. E conforme o professor Madruga colocou, nesse momento de pandemia, que a gente está um pouco perdido, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo com os nossos colegas, e como nesse caso é uma situação mundial, também nos traz essa curiosidade. Por exemplo, o Amonique, o que está acontecendo em Cabo Verde, e os outros participantes, o Valinhos, a Eduarda, a Natália, não sei se esqueci alguém, deixa eu ver que está ali. Eu acho que todos eles têm muito a trazer, porque eles estão em contato com os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas, e vão poder trazer um pouquinho dessa visão, porque é tudo novo. E toda oportunidade que a gente tem de compartilhar experiências, isso vai ser muito salutar, vai ser muito bom, porque é esse momento, né? O que é o dia de amanhã? O que vai ser amanhã? Então, a gente não sabe. A gente está trabalhando pelo hoje, pelo agora, mas com todas as incertezas que se colocam perante esse momento. Então, esse é um momento que também vai ter o lado da descontração, para conhecer as curiosidades, as similaridades que tem entre as nossas culturas. Então, é um momento enriquecedor, é um prazer a gente poder compartilhar essas experiências com toda a nossa comunidade. E esse é um momento que, com certeza, como já vinha acontecendo e deverá acontecer, independente de situação de pandemia. Então, mais uma vez, meus cumprimentos à organização e que a gente possa usufruir da melhor forma esse compartilhamento de experiências com os nossos acadêmicos, que a gente vai ter esses momentos aí agora. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Muito Obrigado, obrigada, professor Robert Laine, reitor da nossa universidade. A nossa organização hoje é assim, a gente pensou em começar com a África, convidando o Amunique e o Valinho para conversarem. O Amunique é do PEC-G, né, faz toda a graduação aqui na Unipampa. O Valinho vem pelo ProAfri, que é um programa do GCUB, né, ele vai falar um pouquinho disso mais tarde, na fala dele vai explorar um pouco isso. Depois a gente vai passar para a América Latina, pensando na Natália, que foi pelo Bracol para a Colômbia, o Emílio, que também é PEC-G, né, e que vai fazer uma fala aqui. Depois pensamos nos Estados Unidos, né, e aí América do Norte, né, a Natalie, e a Renata, que infelizmente não pôde participar, porque ela está gripada, mas é só uma gripe mesmo, né, então, mas a Natalie está aí. E depois passar para a Europa, com a fala da Laura e Eduarda, que estão em cursos diferentes, né, em Portugal, né, mas na mesma universidade. Então, essa vai ser a nossa ordem. Não sei se o Amunique está por aí, se pode abrir a câmera. Ou o Valinho. O Amunique. Presente. Tá. Então, a Monique, tu pode começar a falar, né? E depois aí, então, tu tem 5 minutos para falar, a gente vai te direcionando aqui, tá? Tá bem, vai ter perguntas. A minha internet deu uma caída, por isso eu não peguei a primeira parte em que você estava falando da ordem. Assim, ó, nós pensamos primeiro a África, então a Monique e Valinho vão falar um pouco, né? Depois a América Latina, América do Norte, com os Estados Unidos, e depois a Europa, tá? Então nós vamos nessa ordem assim. Né? Tá bem, pode ser. Vai ter perguntas ou tem que me introduzir, algo do tipo? Não, eu já disse que tu é do PEC-G, né? E tu é um aluno do PEC-G, mas tu deve se apresentar assim, né? Tá bom, falar um pouco do teu país, falar um pouco do teu curso aqui e das condições, seguindo aquelas perguntas que nós enviamos para vocês, né? Mas podemos ler as perguntas, se for o caso. Tá bom, pode ler, porque eu não consegui entrar ao acesso ao meu e-mail institucional, né? Aí, não sei o que deu aqui, não consigo acessar, então não consegui olhar as perguntas. Bom, a Monique, então, assim, tu se apresenta e a gente quer saber um pouquinho... se apresenta e a gente quer saber, assim, como tá a situação da pandemia lá em Cabo Verde, como tá aqui para ti, como é que tem sido aqui em Bagé o enfrentamento da pandemia. Tá bem. Bom, eu sou a Monique Jorge Fernandes, sou estudante do PEC-G, estudo Engenharia de Energia na Unipampa, campus Bagé. Sou de Cabo Verde, que é um país insular que fica na costa africana, perto do Senegal. Eu creio que muitos já conhecem, já devem saber onde é que fica. É um país bonito, a gente fala a língua portuguesa e temos como nosso idioma materno o crioulo de Cabo Verde, certo? E vou falar um pouco sobre a minha vivência nessa pandemia aqui. No início, eu estive bem preocupado em relação a esse assunto de pandemia, porque é um negócio que está afetando todos nós e todo mundo, o mundo inteiro. Eu, por ter famílias em vários lugares que foram afetados drasticamente pela pandemia, eu fiquei muito preocupado. Mas no início eu fiquei bem mais, porque era algo novo, nunca tinha enfrentado uma situação daquela. Mas com o tempo fui me adequando às situações e aqui foi meio complicado para mim, porque eu tenho pai, mãe em Cabo Verde e não tinha coronavírus lá, mas umas semanas atrás chegou e na capital do meu país tem muitos casos e lá é um país que está em desenvolvimento médio, não se compara com o Brasil, não se compara com os Estados Unidos, tem muitos outros problemas ademais que não, além que a pandemia pode trazer com isso. Então, eu fico bastante preocupado. Lá deve ter uns 300 casos de coronavírus só em uma cidade só.
e as outras ilhas estão totalmente isoladas. É uma ilha que está com casos, que é a minha ilha, nesse caso, as outras estão isoladas. O governo está fazendo de tudo para reverter essa situação aí, para ver se a gente consegue acabar com esse vírus o mais rápido possível. Eu conversei com a minha família, eles estão todos bem, e eu também estou bem, e ando me ocupando a cabeça com outras coisas. É complicado a gente ficar só trancado dentro de casa, sem poder sair, sem fazer o que a gente gosta, mas por esse momento é o necessário, é o que a gente tem que fazer, ficar em casa para proteger a nós e proteger a demais, né? Então, é isso. Temos uma outra pergunta que nós fizemos, foi como é que foi a tua adaptação aqui em Bagé? Pelo programa PEC-G, né? Assim, como é que foi a adaptação, como é que foi a acolhida aqui em Bagé? Eu acho que travou, né? Caiu minha conexão aqui. Ah, sim, tá. Caiu, mas como é que foi a tua acolhida aqui em Bagé? Pelo PEC-G? Há quanto tempo tu está aqui em Bagé? Tá, a minha acolhida em Bagé, eu estou há 4 anos aqui. Eu cheguei no Brasil em dezembro de 2016. Aí eu vim para Bagé em fevereiro de 2016 também. A minha acolhida foi a melhor possível. Eu me senti, quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. E a Unipampa me acolheu. Eu lembro que na época que eu cheguei, foi uma menina do meu curso que me encaminhou, a minha irmã morava em Fortaleza, aí acabou tendo contatos com ela, ela me indicou um rapaz aqui em Bagé que me acolheu na casa dele, que chama Vander, que hoje é professor do Unipampa. E quando eu fui no Unipampa, encontrei com a Daviane, ela me deu todo o suporte, o NUD, a Unipampa me deu todo o suporte. Eu só tenho que agradecer a todos da Unipampa, eu me senti em casa, todos me acolheram. Depois de um tempo vim conhecer também a Kátia e o Júlio, me acolheram. E então só tenho que agradecer. A Unipampa me proporcionou coisas incríveis aqui, vivi momentos incríveis e estou vivendo. E eu acho que eu gosto bastante da universidade, da Unipampa, do pessoal que tem na Unipampa, essa ligação que a gente consegue ter com o professor, com o reitor, com os alunos. É muito interessante isso. Então, a minha acolhida aqui foi a melhor possível. Eu me senti em casa, embora estando muito distante. E eu fui acho que eu e o Emílio e a Andrea, na época, fomos os primeiros estudantes PEC-G a estudar na Unipampa. E eu fui o primeiro estudante africano a estudar na Unipampa. Então, antes de vir para cá, muitas pessoas falam assim, você vai ser o primeiro lá, vai ser um pouco complicado. Não, foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Eu só tenho que agradecer a todos que fizeram parte dessa minha trajetória aqui. Sim, e a coordenadora do PEC-G, a Clarissa, né? Alô? Alô? E a coordenadora do PEC-G, não é? Kátia? Ah, bom, talvez a minha conexão não esteja boa agora, mas a coordenadora do PEC-G, a Clarissa, né? Bom, vamos ver se a gente consegue, então. Estão me ouvindo? Não sei se estão me ouvindo agora. Tá, então, agora, eu gostaria, então, da fala do Valinho. Não sei se o Valinho está por aí, eu não consigo visualizar. Isso. A Clarissa também travou aqui no momento que eu ia falar, travou. A Clarissa também, a Clarissa nos ajudou muito e tem nos ajudado até hoje, né? Na época também tinha a Rogéria, que me acolheu bem, então só tenho que agradecer a todo esse pessoal aí que sempre esteve disponível a nos acolher aqui, tanto eu como o Emílio na época. Ótimo. Isso, é a Clarissa que tem nos dado suporte até hoje, qualquer coisa que a gente precisar sempre, ela está... Tá por aí, né? Não sei se o Valinho tá por aí. Valinho, tu consegue abrir tua câmera? Ok. Ele tá, eu acho que ele tá. Vocês estão vendo o slide do Valinho?
Alô, consegue me ouvir? Sim. Sim. Uhum. Perfeito. Salam ao Tene, assim se cumprimenta em Mapua, idioma falado no norte de Moçambique, que numa tradução não tão literal para o português seria boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a minha experiência como intercambista brasileiro, concretamente na Unipampa. Eu sou Valinho Antônio, moçambicano, como podem ver a bandeira, Moçambique, Brasil, e sou estudante do programa de pós-graduação em computação aplicada, Campus Bagé. Eu vim para o Brasil por meio do PROAP, que é um programa de formação de professores de educação superior. Não sei se conseguem me ouvir. Alô? Tá. Ok, estamos ouvindo. Ok. Aqui Estamos está a ouvindo. estrutura da minha apresentação. Primeiro, descreverei o PROAP, de seguida, falarei das expectativas que eu tinha antes de chegar ao Brasil e os resultados que eu encontrei até então. Por outro, Valinhos, desculpa eu interromper. Eu peço que desliguem as suas câmeras para que eu consiga capturar aqui no meu, que eu estou fazendo a gravação, para que eu consiga, só o Valinho fica na câmera e a apresentação dele para ver se eu consiga capturar aqui. Ok. Desliguem os microfones e as câmeras, por favor. posso dar continuidade? Pode sim, Valim, pode continuar. Continuando, o PROAF foi criado pelo Grupo Coimbra, de Universidades Brasileiras, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional de Moçambique, com apoio da Divisão de Temas Educacionais do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, para apoiar o Plano Estratégico do Ensino Superior de Moçambique, 2012-2020, concretamente no alcance das metas de expansão do acesso e melhoria da qualidade do ensino superior do meu país. O PROAF oferece formação pós-graduada, assistência para docentes de educação superior do meu país, mediante concessão de bolsas de estudo pelas universidades brasileiras associadas ao Grupo Coimbra. E quanto às expectativas que eu tinha antes de vir para o Brasil, os resultados que eu estou encontrando cá, era o crescimento pessoal e profissional que está se efetivando, a qualidade do programa. De fato, estou observando que o programa ele tem qualidade, está em crescimento. Conhecer o Brasil, sua cultura, seus lugares de atração turística, está igualmente se efetivando. E agora, com o bloqueio da pandemia, que nos está permitindo conhecer mais novos lugares. Eu não esperava um Brasil de muito frio e do magnífico chimarrão, como aqui em Bagé. Esperava encontrar um respeito mútuo e intercultural, que em linhas gerais estou observando, apesar de alguns incidentes tristes que eu tive com meu colega intercambista ao Domingos, quando fomos para Porto Alegre, e assim como aqui em casa, nas primeiras semanas, tive um choque cultural. E uma outra expectativa era de receber apoio da universidade, que estou recebendo, uma bolsa de R$1.500, e tive mais outros apoios. Importa-me referir o apoio que eu tive do professor Sandro, quando eu cheguei cá na primeira semana para tirar o meu RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. O outro apoio que eu tive foi de um colega de nome Tulone, de um casaco para que não passasse frio. E quanto aos impactos da pandemia da Covid-19, vê que quanto às medidas de prevenção eu estou tendo influência do povo brasileiro,
E no que tange ao enfrentamento da pandemia no meu país está sendo um desafio. Como o Brasil, nós podemos observar este gráfico que eu trago. No que tange à situação da pandemia no meu país, assim como no Brasil, o Brasil ele está numa situação extremamente crítica comparando a Moçambique, mas mesmo assim temos que observar que, como trata-se de um país em via de desenvolvimento, em parte podemos considerar como se fosse um país pobre, é uma situação meio crítica. E aqui onde eu me encontro, no Rio Grande do Sul, também a situação não está nada boa, comparando-se ao meu país. E mesmo assim, Moçambique está em estado de emergência desde o dia 1 de abril e vai até 30 de maio. A intervenção das instituições de ensino superior na disseminação das medidas de prevenção no meu país, por exemplo, a Unilúrio vem oferecendo máscaras e material de higiene para a população de Nampula. E o mesmo acontece, por exemplo, cá no Brasil, no caso da Unipampa, que também tem oferecido material de higiene para a população de Bagé. Algumas instituições de ensino superior privadas continuam a lecionar por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, isso no meu país. Não sei qual é a real situação cá no Brasil, no que tange as instituições de ensino superior privadas, assim como públicas, que continuam a lecionar usando esses ambientes virtuais ou não. Contudo, o estudo virtual é ideal para países com acervo informático bem equipado, professores qualificados, estudantes com conhecimentos do módulo básico de informática, concretamente na ótica do utilizador, o que não se observa no meu país. Eu já fui gestor da plataforma Moodle para o ensino à distância e a realidade foi meio triste. E quanto aos pontos positivos para a minha pessoa, no que tange a esse momento, é quanto à dedicação na escrita da minha dissertação e alguns artigos que têm relação com a minha dissertação, aprimoramento dos meus conhecimentos em língua inglesa, em análise de dados utilizando ele, e também estou aprimorando os meus conhecimentos no que tange à escrita e publicação de artigos. Estou tendo aulas com a professora Kátia para esta parte. E outro ponto positivo que é sobre a importância dos ambientes virtuais de aprendizagem, sobretudo no momento que nos encontramos, e em termos gerais o convívio familiar, se calhar acesso às pessoas que não tinham um convívio de longas horas, agora já é o momento de poderem ter. E quanto aos pontos negativos, eu trago aqui a questão do isolamento social, que é meio crítico. A Monique também citou quanto a essa parte, que é meio complicado. E eu sinto saudades dos meus colegas do laboratório, concretamente o Ricardo e o Ezequiel. E o pessoal da pensão, que sinto tanta falta deles. A questão da distância entre eu e minha família nesse exato momento também me apoquenta tanto. A restrição de passeios para conhecer outros lugares do Brasil também é um dos pontos negativos que eu elenquei. E, por último, as incertezas do retorno para Moçambique. Hoje, atualmente, a restrição de voos internacionais, concretamente para Moçambique, e com isso os valores são bem altos, porque a previsão de regresso é até setembro, para o meu caso. E, atualmente, as passagens aéreas encontram-se a um valor bem alto. Obrigado, Cochucro, pela atenção dispensada. Muito obrigada, então, Fabi, muito obrigada. Muito obrigada pela sua contribuição. Nós vamos guardar as perguntas. A Fernanda está pegando as perguntas ali no chat, para depois a gente conversar sobre elas. Agora eu gostaria de abrir para a América Latina e a intercambista Natália, né, que fez parte do seu intercâmbio na Colômbia. Oi, Natália, tudo bom? Boa tarde a todos os presentes nesse webinar. Eu vou apresentar alguns slides com fotos para começar a minha apresentação.
apresentação, primeiramente, o meu nome, né, Natália Sarsol Neutl, eu participo, eu sou do curso de Letras Tu fala um pouquinho mais alto, Internacionais, Natália, sociológicas e literatura. ou mais perto do microfone. Tá, certo. Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu sou do curso de Letras e Línguas Adicionais, inglês, espanhol, Ainda está baixo, e Natália. literaturas. Certo. Eu participei do programa Bracol. Escuta bem, professor? Melhorou um pouco, mas ainda está um pouco baixo. Certo. Eu participei do programa de mobilidade acadêmica Bracol, Brasil-Colômbia, na Universidade de Cundinamarca, sua sede Fusagasugá, certo? Bom, para começar, a primeira pergunta norteadora seria qual a percepção sobre as reações das pessoas em razão das diferenças culturais. Bom, primeiramente eu quero dizer ou salientar que as diferenças culturais elas não são tantas assim, mas uma coisa que eu percebi é que com relação a essas diferenças, as pessoas na Colômbia, especificamente, elas têm uma curiosidade e um querer por saber mais sobre a cultura brasileira e sobre a nossa língua, certo? Então, teve vários episódios muito diferentes, por exemplo, da primeira vez que eu cheguei, quando eu fui a uma padaria e uma criança me viu, ela perguntou, tu é do Brasil? E na hora ela fez uma tremenda festa e começou a perguntar sobre a cultura. Então, as pessoas tinham reações das mais diversas, por exemplo. Algumas pessoas não pensavam que eu era brasileira pela cor dos olhos e cabelo, serem mais claros, mas as pessoas tiveram reações bastante positivas com relação a isso. Como está sendo o enfrentamento da pandemia? Bom, uma diferença que se deve destacar, que eu vi, é que no Brasil ela não está sendo levada, não que não esteja sendo levada a sério, mas na Colômbia as medidas foram mais fortes. Logo que se ouve falar da pandemia, na Colômbia, especificamente na minha cidade, que seria Fusagasugá, 2 horas da capital, Bogotá, a gente começa um regime de quarentena fechada, onde eles estipulam regras como a gente só poderia sair no dia da nossa cédula, por exemplo. O meu passaporte, ele terminava com 05. Eu só poderia sair, por exemplo, nas terças-feiras e aos sábados, e com um motivo plausível para isso. Ou seja, os militares estavam nas ruas e aonde tu andares, eles vão te parar, pedir tua cédula, e tu vai ter que mostrar o teu passaporte, e dizer o motivo pelo qual tu está saindo. Se tu sai num dia que não é o dia viável para ti, não é o teu dia, tu pode chegar a pagar uma multa de R$900. Nos mercados também tinham medidas protetivas, por exemplo, só podiam entrar de 3 em 3 pessoas, e tinham listras ou marcas em que você tinha que ficar 1 metro de distância de cada pessoa. O que eu vi de diferente, por exemplo, na cidade de Bagé, eu não vi essas medidas tão efetivas. Eu vejo pessoas saírem sem máscara, pessoas saindo mesmo assim, por motivos quaisquer. E lá tinha um vigor, uma rigidez maior com isso, com esse cuidado, com ficar em casa, certo? Bom, conte um pouco sobre o apoio que recebeu. Eu recebi muito apoio da Inter, que me ajudou e perguntava, da Fernanda, que sempre teve pendente, sempre teve para tirar dúvidas, para qualquer coisa que precisasse. E também recebi muito apoio do professor Fabian Leal, que é esse que está na foto. Ele foi quem nos ajudou, nos auxiliou. Logo que a gente chegou, ele nos recebeu em Bogotá, fez um tour, nos levou para conhecer. E logo que chegamos na Universidade de Cundinamarca, ele nos apresentou os nossos professores, explicou que éramos intercambistas e nos apresentou também aos possíveis projetos. Sim, ele nos deu um norte e nos disse o que seria bom e o que seria melhor. Então, a gente sempre teve muito apoio e muito auxílio. Até porque, para muitos de nós éramos 26 intercambistas dos mais diversos lugares. Tínhamos argentinos, mexicanos, chilenos e brasileiros. Então, ele deu um norte, até porque foi a primeira vez que muitos de nós saiu do país, que fomos para outra universidade, né, para outra cultura. Como os colegas reagem diante da convivência com os internacionais? Bom, essa parte foi bem legal, porque foi a parte em que a gente teve o contato com os colombianos e com outras pessoas, e eles reagiram super bem, na verdade. A gente fez muitos amigos, e é uma das coisas que o intercâmbio te proporciona.
você conhece muitas pessoas, você troca experiências com essas pessoas, e a gente tinha muito costume, quando a gente chegou, como dizer, uma brincadeira que a gente fazia de fazer uma troca de palavras. Por exemplo, os brasileiros falavam uma palavra em português e os argentinos tentavam ver o equivalente em espanhol. E a gente ia fazendo essa troca durante o intercâmbio, e eles queriam aprender mais da nossa cultura, da nossa língua, e a gente, claro, aprimorando o nosso espanhol junto com eles. Então, eles reagiram super bem, a gente foi super bem recebido quando chegamos, tiveram muitas pessoas que nos esperaram super bem. Colegas que foram na nossa sala perguntar, queriam falar com a gente, nos convidaram para eventos culturais da universidade, então foi muito bom. Essas fotos que eu botei são do dia que a gente foi numa reserva natural chamada o Parque São Rafael, que é uma reserva natural onde tem várias cachoeiras. Aqui a pergunta é se, na sua opinião, como você poderia auxiliar o seu curso. Aqui eu vou citar um dos projetos que a Dinamarca tem e que eu descobri lá e eu não conhecia, que é chamada aula espelho, ou seja, aula espejo. O que seria aula espelho? Eles têm salas de aula com televisões, salas específicas onde você tem a oportunidade de ter aulas com professores da Argentina, do México, e eles fizeram essa troca com o México, onde tem professores do México ensinando alunos lá na Colômbia, por meio da internet, que é algo que proporciona isso. Então, eu acho que seria algo muito legal de implementar também, que a gente poderia ter aula com professores, né, dos mais diversos lugares. E outra coisa que eu acho que ajudaria, que seria muito importante, é fortalecer esse intercâmbio. Como o professor Fabian falou comigo, ele tem um interesse muito forte em fortalecer esse intercâmbio, levando estudantes da Unipampa para ensinarem português e inglês na Colômbia e trazendo esses alunos da Colômbia para ensinar o espanhol para a gente. Então, fazendo essa troca cultural muito grande, certo? Se eu fui convidada para participar de projetos. Bom, aqui eu vou citar um dos projetos nos quais eu fui convidada para participar, que é o ensino de português como língua adicional, que eu ensinei a minha língua nativa para hispanohablantes. Foi uma experiência diferente, porque eu diria que eu acredito que não é a mesma coisa a gente ensinar a língua portuguesa para falantes nativos do que ensinar para hispanohablantes, que seria diferente. E eu achei que não teria tanta procura, e eu descobri pela primeira vez que teve uma procura tão grande que a gente teve mais de 40 inscritos e teve que selecionar alunos, porque com turmas muito grandes seria mais difícil de trabalhar. E a gente acabou que conseguiu dar somente 3 aulas presenciais devido à pandemia Covid-19. E foi aí que a gente começou com as aulas online, pelo Microsoft Teams, que é o aplicativo utilizado pela Universidade de Cundinamarca, onde nós tínhamos aula online com nossos professores e nós dávamos, e ainda dou as aulas online, minhas aulas vão até maio, onde a gente está ensinando português básico para alunos, tanto alunos da UDEC quanto egressados da UDEC, que já saíram, que já estão trabalhando. E foi uma oportunidade muito boa, uma experiência muito boa. Teve essa troca cultural e eu ensinei muito da cultura. E também quebrei alguns estereótipos da cultura brasileira que muitos não sabiam. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar, muitos me diziam que São Paulo era a capital do Brasil. E aí eles foram descobrindo e a gente disse que não, e ensinou, e eles ficaram cada vez mais encantados em conhecer. Aqui, para finalizar, na sua opinião, quais os benefícios que o seu intercâmbio em geral e durante a pandemia traz ou trouxe para a sua vida? Bom, o intercâmbio, a gente pode dizer que quando você vai, você é uma pessoa antes do intercâmbio e outra pós-intercâmbio, porque você vai com muitas expectativas e medos. Eu fui com muitas expectativas, mas também muitos medos. Eu nunca tinha saído assim, nunca havia andado de avião, por exemplo. E eu estava muito receosa, mas quando eu cheguei eu fui super bem recebida. E é uma nova cultura, você aprende a lidar com uma nova moeda, né, que não é o real. Então, com o peso, que eu também não tinha total domínio, peso colombiano. Eu aprendi muito sobre a cultura deles também, músicas típicas, eles ensinaram a gente sobre as músicas, as danças, que são maravilhosas, eu adorei as danças de lá. A comida, acho que foi um dos maiores estranhamentos que eu, como intercambista, tive, porque é um pouco diferente da nossa cultura. Eles têm hábitos como de tomar caldos antes do almoço, seria primeiro o caldo e depois o almoço, e eles comem, digamos que não tão mais, mas eles comem um pouco mais a mais que a gente. Eles têm
esse caldo, que seria uma sopa antes da comida, que eu não tinha esse hábito de tomar. Eles têm a água panela, que seria como um chá, que eles tomam no café da manhã, e a arepa, que é feita de farinha de milho, que também para mim foi um estranhamento, que eu não conhecia. E assim, conhecer outra cultura é muito importante porque te muda tanto profissionalmente, academicamente, também te muda pessoalmente. Teve 2 frases que eu aprendi no intercâmbio com o professor Fabian. Uma delas foi "The more you listen, the more you learn", ou seja, ele disse que quanto mais a gente escuta, mais a gente aprende. E aí ele incentivou muito isso. E outra que ele falou foi comparar e contrastar, ou seja, ele sempre ensinou a gente nunca deve julgar a cultura do outro, e sim olhar com uma mente aberta e pensar que é diferente da minha, mas não é nem melhor nem pior. São 2 culturas totalmente distintas. E aprender sobre a cultura deles, para mim, foi enriquecedor. Eu pude aprimorar o meu espanhol muito. Eu aprendi muitas expressões que eu desconhecia e eu pude perceber a diversidade cultural que existe na língua espanhola. Porque uma vez eu estava com um dos intercambistas da Argentina e ele perguntou, quando eu cheguei, tu consegue diferenciar o espanhol da Colômbia para o Chile, para o México? E eu falei para ele que eu ouvi eles falando e eu já não via, eu não via diferença. E nesse convívio eu consegui diferenciar, eu consegui ver os diferentes acentos que tem na língua. E isso é muito enriquecedor e eu aprendi muito. E para finalizar, que na minha opinião todos os estudantes universitários deveriam se dedicar a estudar um idioma. Eu acredito que sim, que é muito importante não só para o teu profissional, mas também para o teu pessoal. É um câmbio, é uma mudança que faz para ti aprender uma língua, eu acho que é muito importante. Tu não vai aprender só a língua, eu acredito que sempre que tu tá estudando uma língua, tu vai conhecer outra cultura, tu vai aprender mais sobre aquela cultura. Eu acho que é sempre importante também conhecer os costumes, e isso é muito enriquecedor. E eu também diria que seria muito interessante ou importante que todas as pessoas que possam fazer um intercâmbio façam, porque é muito enriquecedor. E na questão da pandemia, eu acredito que agora que a gente está nesse momento de pandemia, mais ainda, porque muitas pessoas, por exemplo, não estão tendo aulas virtuais. Então, se tu tem esse tempo, se tu tem como, existem muitos aplicativos que podem te auxiliar com isso. Então, eu acredito que é muito válido. E para finalizar, eu queria muito agradecer à Universidade Federal do Pampa, que me deu essa oportunidade, através do programa Bracol, e agradecer à Colômbia, que me acolheu, e todos os meus companheiros e ao Fabian Leal, que tiveram sempre comigo, que me auxiliaram e que me apoiaram muito. E acredito que é isso. E muito obrigada a todos. Obrigada, então, Natália, né? É muito bom te ouvir, bom ouvir o Monique, o Valinho, a Natália, né? Mas nós continuamos, né? Esse ganho intercultural, assim, né? A gente pensa que vocês ganham transculturalidade, né? E nós que ficamos aqui na ponta ganhamos com o que vocês trazem para nós, né? Que é interculturalidade. Muito legal isso. Não sei se o Emílio está por aí, se ele gostaria de falar também. Aqui. Oi, tudo bem? Oi. Tá, então eu vou começar me apresentando. E, bom, eu não tenho nada, não tenho uma apresentação, estou um pouco que me improviso. E, bom, acontece que antes de me apresentar, eu esperava hoje estar viajando para meu país, só que não conseguia fazer a viagem, não tenho mais passagem. E, bom, eu sou Emílio Montenegro, eu faço o curso de Engenharia Química, e do mesmo jeito que o Monique, eu entrei pelo convênio PECG. Então, tem um roteiro de perguntas que eu vou tentar responder de uma maneira bastante didática na medida do possível. E, bom, quando eu falo na câmera, quando eu estou acostumado, eu fico um pouquinho nervoso, então não, espero que não se perceba tanto. Mas estão me ouvindo bem ou não? Tá, então, assim, antes quero contar um pouco do que está acontecendo. Eu esperava, há um mês atrás, eu era locatário de um apartamento, tive que sair do apartamento, um amigo me acolheu, o Rafael, ele me acolheu na sua casa, estou aqui já há um bom tempo. Nesses dias penso ir na casa de outro amigo, e em essência, eu estava esperando voltar para minha casa nesses dias, e bom, não se deu por N motivos, tá? Isso eu vou ir contando no decorrer da conversação aqui.
Então, basicamente, existem diferenças culturais, sim, por causa existem hábitos diferentes, né? Porque se nos pergunta se existem hábitos diferentes no Equador, eu sou do Equador, tá? Desculpem por não ter avisado isso. Existem hábitos diferentes em relação à Covid. Eu não estou vivenciando isso, não posso dizer. Eu acho que, dependendo da cidade, vai ser mais restrito ou menos restrito. Eu sou de Quito, e vocês talvez viram nas notícias uma cidade que é Guayaquil. No Guayaquil foi um caos. Guayaquil é uma cidade do litoral, é a capital econômica, e Quito é a capital, a capital, é a capital. E em Quito acontece que houveram maiores restrições, o prefeito conseguiu tomar as medidas adequadas, então não houve aquele caos que deu em Guayaquil. Talvez alguns de vocês viram que na internet tinha um pessoal que ficou na rua, sei lá, pessoas que morreram. Isso foi em Guayaquil. Então isso não aconteceu no país inteiro, aconteceu numa cidade que não fizeram quarentena, o sistema colapsou de vez e deu aquele problema que talvez muitos de vocês viram. Em Quito não aconteceu isso, minha família está bem, graças a Deus. Eu estava querendo voltar basicamente por minha família, tá? Então, eu não posso dizer quão diferente é o Brasil do Equador, porque não estou assistindo tanto esses assuntos por agora, mas tem diferenças, mas também depende da cidade, sabe? Vai ter estados no Brasil que têm melhores políticas, outros que têm piores políticas, também depende do sistema público de saúde, então são N fatores, né? Eu não sei as estatísticas ao certo. Do meu país, eu não recebo apoio. Na verdade, eu não consegui viajar esses dias, porque teve duas viagens, né? Acontece que a primeira viagem eu não consegui porque tinha que sair do apartamento. A segunda viagem subiram os preços. São voos humanitários, né? Mas não tem nada de humanitário. Você tem que pagar e depois tem que pagar uma quarentena num hotel durante 14 dias. Aí subiu muito o preço, não fui naquela viagem, não fui. Aí se supõe que hoje ia ter outra, mas não teve. E, bom, a essência seria isso. Aqui ia ter hoje, iria ser mais barata, mas não teve por falta de passageiros. Então, diz, como os colegas reagem diante da convivência com os internacionais? Então, eu diria assim, para não fazer pergunta por pergunta e responder, eu diria assim, a convivência aqui tem sido bastante tranquila, eu tenho sido muito bem acolhido nesse tempo que eu precisava. Estou muito tranquilo porque em Bagé aparentemente não tem mais casos, aparentemente, isso me deixa muito tranquilo. E estou, assim, digamos, tranquilo por esse sentido. E depois tenho umas perguntas relacionadas mais em relação às disciplinas da universidade e as diferenças entre o estilo acadêmico no Equador e no Brasil. Respondendo isso, sim, existem diversos... Eu acho bem diferente, na verdade. Um motivo para eu vir acá foi esse. No Equador é mais fechado o sistema, eles enviam muita tarefa para fazer em casa, coisa que eu não gosto. Aqui você tem que correr mais atrás, tem mais assuntos de pesquisa, e isso é uma coisa que eu gosto. E os professores aqui são mais abertos. No Equador são mais fechados nesse sentido, tá? Então diz, quais os benefícios do meu intercâmbio? Fazer um intercâmbio ou mesmo estudar em outro lugar, ir para outro lugar, tem muitos benefícios, muitos. Você vai crescer muito como pessoa, é fantástico isso. Você vai melhorar o idioma, você vai conhecer outras formas de pensamento, é incrível isso. Então, realmente vale a pena. Sair da bolha que você vive, que eu vivia, ir para outro mundo, é muito bom isso. Vai enriquecer muito como pessoa. Eu super recomendo. Tá, aqui pergunta sobre como está acontecendo o estudo no geral e durante a pandemia. Bom, no geral eu já di mais ou menos um breve resumo. Durante a pandemia está acontecendo que o estudo... tem algumas universidades, se não me engano, privadas que estão fazendo estudo. O governo do meu país, até onde eu sei, não tenho os dados totalmente verídicos, mas até onde eu sei cortou as verbas das universidades públicas. Uma amiga me contou que não tem mais como estudar. Uma amiga que estudou numa universidade pública. Aqui no Brasil, como vocês já sabem, tem universidades que estão tendo aulas, outras que não, isso depende da universidade.
Mas no meu país, aparentemente, a situação está bem complicada no ambiente, no sistema público. Obviamente, comparando o sistema público do Equador com o sistema público do Brasil, o Brasil tem um sistema público muito mais forte. Uma grande vantagem, de fato, até para a pandemia, tem um sistema de saúde público forte, o que consegue sustentar bastante bem o sistema, né? Bom, muitas dessas coisas eu espero que tenham ficado claras. Qualquer dúvida, façam qualquer pergunta que tiverem, me perguntem, que eu vou responder na medida do possível. Eu agradeço pela oportunidade de poder conversar um pouco da minha experiência aqui. Eu espero, não sei se... estou trabalhando ainda, eu estou agora perto do Unipampa e eu vou para Unipampa, vou começar um pouco para Unipampa para trabalhar com assuntos do TCC, sabe? Não, nada de aula, mas em assuntos do TCC, dar uma leitura em algumas coisas. E eu cheguei no Brasil no 2016, no mesmo ano que o Monique, mas no 2012 eu já conheci o Brasil. Então, eu estou já há muito tempo. Eu morei no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, depois eu voltei para o Equador, eu morei um tempo lá, depois eu voltei para cá. Tá? Pessoal, eu peço que deixem as perguntas para depois, porque nós ainda temos os Estados Unidos e a Europa, né? Então, eu gostaria que as meninas falassem primeiro, essas alunas que vão falar agora, e depois aí a gente abre para perguntas para todos os participantes. Eu vou me despedir, então. Até daqui a pouco, então. Tchau, tchau. Tá, muito obrigada, Emílio. Natalie, tu tá aí? Pode abrir a tua câmera. Fico muito feliz em te ver, né? Realmente. Vocês podem me ver e ouvir? Eu não estou te vendo ainda, estou te ouvindo. E agora? Tá uma tela verde. A câmera ainda não está funcionando, mas eu estou te ouvindo. A Natalie, ela foi English Teaching Assistant desse ano, né? Ela veio pelo programa CAPS Fulbright, aqui para trabalhar no campus Bagé. Ainda não tá uma tela verde ainda, Natalie. Posso tentar de novo, vou deixar o vídeo e tentar de novo. Tá certo. Enquanto a gente aguarda, o programa CAPES Fulbright, então, nesse ano, ele acabou não acontecendo, né? Porque as meninas chegaram em metade de fevereiro e depois disso, quando as aulas iam começar, elas foram em dia 13 de março, a Fulbright, então, cancelou o convênio e chamou todas elas de volta, todos os intercambistas, né? Oi, que lástima. A câmera não está funcionando. Não sei se alguém mais está vendo a câmera, eu não estou conseguindo ver. Ok. Se tu quiseres falar sem a câmera e depois tá verde ainda, e a Débora Andrade está falando que tá verde também para eles. Bom, todos os Fulbrighters em todo o mundo foram recolhidos aos Estados Unidos, né, imediatamente quando começou a pandemia, e foram convidados a voltarem, e eles continuam com bolsa, mas dentro do seu país, né, e muitos deles tiveram que fazer a quarentena de 14 dias afastados da família. Né? A Natalie é da Califórnia, então ela vai nos falar como isso está acontecendo lá. Né? Natalie, não sei se tu quer que eu passe para a Laura e para a Eduarda. Sim, pode ser. Eu vou tentar de ligar a câmera.
Tá certo. Talvez tentar entrar, tentar sair do encontro e retornar. Né? Ok. Então, vou pedir para a Laura que abra sua câmera. E aí a gente vai para a Europa. Bem-vinda. Olá. Bem-vinda. Não sei, Laura, tu pode se apresentar e mostrar teu vídeo, falar um pouco da tua universidade. Bom, eu e a Eduarda. Tá. Uhum. Eu sou Laura Mineto, eu estudo enfermagem na Unipampa de Uruguaiana, e como eu e a Eduarda, que vai se apresentar também, estamos na mesma cidade, através do mesmo convênio de cooperação com o IPB, nós iremos dividir a apresentação. Boa tarde. Olá. Olá, boa tarde, a gente está te ouvindo muito bem. Ah, tá, que bom, peraí. Um minutinho. As abas do Google estão aparecendo ou só está aparecendo o slide mesmo? Sim. Sim. Só está aparecendo o slide? Só o slide. Tá, ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Eduarda. Eu sou natural de Dom Pedrito e estudo na cidade de Bagé e faço engenharia de produção. No ano passado, eu vim para Bragança, para Portugal, através do convênio de cooperação que a Unipampa tem com o Instituto Politécnico de Bragança. O meu intercâmbio, então, ele acabaria em fevereiro e eu prorroguei por mais 6 meses, finalizando, então, o segundo semestre em julho. Bom, a Laura já se apresentou, vocês já conheceram ela. E o nosso intercâmbio, então, ele está acontecendo em Bragança, que é uma cidade que se localiza tá na região nordeste de Portugal. Ela é a capital do distrito de Bragança e é uma cidade que fica ao norte da região, faz fronteira com a Espanha. Ela fica a 200 quilômetros de Porto e 500 quilômetros da capital, Lisboa. E é uma cidade, uma região que tem um clima bem temperado. A gente, antes de vir, fez umas pesquisas na internet sobre a cidade e viemos na expectativa de ver neve, mas infelizmente no inverno passado, em dezembro, não aconteceu. E nessa segunda imagem, que eu acredito que vocês possam ver, aconteceu essa nevoada em 2018. Um pouco dos pontos turísticos da cidade de Bragança é o castelo. Ele foi fundado no século XII e ele é bem conservado. E atualmente tem um museu de armas no castelo. Tem uma cidadela também muito bem conservada. E na terceira foto é a Praça da Sé da cidade. Bragança, ela tem 563 anos de idade, é uma cidade bem antiga, um estilo bem europeu, e ela é uma cidade muito simpática. Ela tem uma zona mais moderna, que é mais perto da faculdade, mas essa parte do centro histórico, ele está bem conservado e é muito, muito bonito e muito simpático. A gente, logo que chegou, já foi explorar e era muito lindo mesmo.
Aqui a gente tem a vista superior do Instituto Politécnico de Bragança, que é onde a gente estuda e realiza nosso intercâmbio. Ele é dividido em blocos. Por exemplo, a parte mais laranjinha é onde a Escola de Tecnologia e Gestão, que é onde eu faço atualmente o mestrado de gestão das organizações. E onde o teto é branquinho, é a parte de agrárias, mais de ambiental e essa área. A Laura, então, ela estuda na saúde e é afastada do IPB. Não é junto com a imagem anterior, fica a uns 800 metros de lá. E na primeira imagem tem a Unidade Local de Saúde de Nordeste, o hospital, e é onde ela estava realizando o estágio. Em setembro, na primeira semana de aula, a gente teve uma sessão de boas-vindas. E o mais interessante do intercâmbio aqui em Portugal, que a gente não imaginava, que ia ter contato com tantos estudantes de tantos países e tantos continentes. Por exemplo, na segunda foto, dá para ver as pessoas por cor de camiseta. Por exemplo, o amarelo eram as pessoas, os estudantes da área da saúde, das outras eu já não lembro de cabeça, mas cada educação ou tecnologia tinha uma cor diferente. E de camiseta vermelha eram os estudantes intercambistas de outros países. A gente foi muito bem recebida pelo IPB e tanto pelos estudantes daqui e pelos intercambistas também de outros países. A gente tem uma riqueza de mistura de culturas que é imensa. A gente tem contato com estudantes da África, europeus também, de diversos países que a gente nem sabia que existia e que tem uma cultura tão rica e uma linguagem totalmente diferente, e isso é muito, muito legal mesmo. Laura? Oi, tá me dando para me ouvir? Sim, agora a Laura vai continuar a apresentação, então como a gente se dividiu, porque está na mesma cidade, para não repetir as falas e assim por diante. Bom, primeiramente peço desculpas por ter começado e sumido, mas é que como a gente depende da internet, às vezes ela não quer funcionar. Então, o primeiro caso de coronavírus aqui em Portugal, ele aconteceu no dia 2 de março, e entre o dia 2 até o dia 18, o número aumentou assim significativamente, e o governo de Portugal, ele decretou estado de emergência no dia 18. A partir do dia 18, com o estado de emergência, a gente entrou em quarentena. Nesse momento, nós não poderíamos sair de casa, sem motivo. Os mercados funcionavam, mas com controle de fluxo, poderia entrar determinado número de pessoas, com uso de máscara. Outros estabelecimentos estavam fechados. Somente o que realmente era de necessidade básica, como mercado, farmácia e hospitais, estavam abertos. O pico da curva de infecção, que a gente muito ouve falar no Brasil, aconteceu aqui no mês de abril, em torno do dia 10. E a partir disso, os números começaram a diminuir. Portugal, até o momento, tem em torno de 29 mil casos confirmados de coronavírus e o número de óbitos está em torno de 1.200. Atualmente, como a gente saiu do estado de emergência no dia 2 de maio, agora, as coisas começaram a abrir de maneira controlada. Primeiramente, é o que eles chamam de regime de desconfinamento. Então, começaram a abrir as lojas, mas, claro, com o controle das pessoas, o uso de máscara obrigatório, e agora até já está abrindo os cafés, os bares, já é mais tranquilo sair na rua, as pessoas já estão mais à vontade em sair de casa do que antes. Aqui em Portugal, o pessoal respeitou muito a quarentena. Todo mundo ficou bastante assustado no início de não sair de casa, tanto que há muitos vídeos na internet circulando da cidade de Porto, que é uma cidade muito grande perto daqui, que a cidade estava vazia, e é uma cidade muito turística.
Então, aqui a gente pode ver o plano de desconfinamento de Portugal. E agora, como nós já estamos no dia 19, a maioria dos estabelecimentos já estão abertos. Mas a situação do coronavírus aqui, ela ainda não acabou. Atualmente, há mais de 6. Agora deu uma travada aqui, Eduarda. Na parte do número. Eu acho que agora já deve voltar. Laura? Eu acho que travou mesmo, né? Sim. Mas então, como ela ia dizendo, as pessoas respeitaram muito e logo que tiveram os primeiros casos, já a situação de emergência foi decretada e no início era aquele terror como aconteceu no Brasil também. A gente ia no supermercado e não tinha carne, não tinha papel higiênico, não tinha muitos alimentos essenciais, não tinha estoque para isso, as pessoas ficaram assustadas. No Brasil isso também aconteceu, porque não sabiam o que ia acontecer no futuro, então queriam ter um estoque de comida, pelo menos, mas nunca, sempre, dia após dia, os mercados iam reabastecendo e não faltou nenhum mantimento a longo prazo. E depois, dia 4 de maio, a quarentena acabou, e aí ela foi dividida em fases. No dia 4, na primeira fase, foi aberto, então, as pequenas lojas, e as aulas, por parte do ministro, elas já podiam acontecer presencialmente, mas muitas faculdades, o IPB, por exemplo, a gente depende do professor. Se algum quiser fazer uma prova presencial, ok, mas a maioria está optando por continuar online, porque o semestre acaba final de junho, então talvez não valha a pena correr esse risco, mas tem uns amigos também que a gente conheceu aqui, brasileiros que precisam fazer uso do laboratório, então eles sim estão tendo que ir para o IPB para continuar a tese, por exemplo, mas a maioria acredito que não vai ter mais aula presencial. E também a segunda fase, então, do desconfinamento aconteceu ontem, dia 18, que aí já começaram os serviços de restauração, que eles chamam aqui, que seria restaurantes, cafés, lojas de 400 metros, alguns museus já estão abrindo, alguns pontos turísticos, mas todos têm cuidado. Por exemplo, não pode entrar sem máscara, tem que usar luva por parte das pessoas que trabalham nesses lugares, e todos, sabe, obedecem realmente essas regras. E dia 1º vai ser a abertura, então, das lojas maiores, shoppings também, algumas praias, porque muitas estavam com regras da parte do areal não poder ser frequentada, mas é isso mesmo, as coisas estão ocorrendo bem. Algumas pessoas até falam que talvez o comércio tenha que fechar de novo em junho, mas acredito que isso não vai acontecer. E gostaria de agradecer em meu nome e a Laura a todo o apoio da The Inter, tanto antes da gente vir para Portugal, tanto quando nós chegamos aqui, todo esse trajeto, esse percurso, mas principalmente quando houve o estouro da pandemia, e aqui em Portugal a gente teve todo a ajuda que precisou, fomos procuradas para saber se estava tudo certo, e tudo que nós precisávamos foi oferecido, então muito obrigada de coração. Eu acho que a Laura ainda não voltou.
Bom, como tinha acontecido antes, minha internet caiu de novo, então a gente está sujeito a isso, mas também eu quero agradecer muito ao da Inter pela possibilidade, pela ajuda e por sempre estar em contato conosco, buscando sempre ajudar da melhor maneira possível. E espero que no Brasil as coisas melhorem e que todos possam ficar bem. Que Obrigada. ótimo. Muito obrigada, Laura e Eduarda, muito obrigada pela essa apresentação maravilhosa. Nós vamos aguardar um pouquinho as perguntas agora para vocês, e a Natália, então, vai falar, né? Agora a gente está conseguindo ver o vídeo da Natália. A gente não está te ouvindo agora, Natália. Bom, então, muito obrigada pelo convite. Me alegro muito, estou aqui de novo com todos. E boa tarde. Então, eu sou Nathalie e passei apenas um mês em Bagé com o programa de Fulbright com minha companheira Renata, que infelizmente está enferma. Mas temos lembranças maravilhosas e conhecemos pessoas maravilhosas em Bagé também. E o programa do Fulbright foi cancelado devido ao inesperado Covid-19. Então, estou morando agora no estado do Califórnia, nos Estados Unidos, com meus pais. E quero agradecer especialmente a Kátia por nos apoiar durante tudo no Bagé e também após o cancelamento inesperado do programa, e também quero agradecer a Clarissa e as professoras Cristina e Clara e também as companheiras do ISF. Então, vou falar um pouquinho sobre a situação aqui nos Estados Unidos. Personalmente, estou bem, minha família está bem, podemos sair da casa, mas temos que usar máscara afora. E estou fazendo aulas online da minha universidade e tenho muito tempo para pensar em minha maestria, minha tese de maestria. Então, vou falar sobre o que está acontecendo aqui. A partir de hoje, já temos mais que 90 mil mortes, cerca de 1,5 milhão de casos e uma taxa de mortalidade de 6%. É muito alta, mas somos o 10º país com o maior número de mortes em relação à população, porque temos muitas pessoas. E a situação é o pior no estado do Nova York, com 22 mil mortes. Aqui no Califórnia temos 3 mil mortes. Os médicos também estão percebendo que o coronavírus pode ter entrado nos Estados Unidos muito antes, já em janeiro. E em cada dos 50 estados, a situação da quarentena é diferente. Politicamente, há uma luta entre cada dos 50 estados e o governo de Trump. Os estados liberais, por exemplo, da costa oeste ou da costa leste, querem permanecer fechados, enquanto os estados conservadores, na metade do país, querem acabar com a quarentena. Vou tentar compartilhar uma tela para que vocês possam ver. A ver. Sim, apareceu a tela agora. Ótimo. Vocês veem nesse mapa dos Estados Unidos? Sim.
Então, as costas mais afetadas são os lugares mais afetados são a leste e a oeste dos Estados Unidos. Aqui. Também quero compartilhar que, infelizmente, devido às estatísticas, podemos ver que existem fatores estruturais que levam as pessoas a serem mais vulneráveis em relação ao coronavírus. Então, há uma tendência, devido às estatísticas claras, de que o status socioeconômico, os empregos que as pessoas têm e também em quais bairros vivem afetam a vulnerabilidades delas. Agora, o país está dividido em trabalhadores das empresas essenciais, por exemplo, no correio, no supermercado, no sistema de metro, com entregas ou trabalhadores em hospitais, e não essenciais, as pessoas que podem trabalhar em casa. E mesmo antes do coronavírus, pessoas negras e hispânicas e imigrantes e pessoas com status econômico mais baixo trabalham nesses trabalhos essenciais e enfrentavam racismo estrutural ou xenofobia no mercado de trabalho, na habitação, no sistema educacional e no atendimento à saúde. Então, temos estatísticas muito ruins e injustas agora. Tenho algumas aqui. No país inteiro, 37,7% dos trabalhadores em negócios essenciais são negros, em comparação com 26,9% dos trabalhadores brancos. No estado do Wisconsin, as pessoas negras representam 6% da população, mais 40% das mortes. No estado do Wisconsin, representam 32% da população, mais 60% das mortes. E, ao final, no Kansas, 6% da população é negra, mas são 30% das mortes. Outras pessoas vulneráveis a causa de injustiças estruturais são pessoas sem teto, refugiados, idosos, e pessoas em prisões e nos centros de detenção. Imagino que eu mesmo no Brasil também. E agora muitos grupos de direitos humanos estão trabalhando para libertar muitas pessoas nos centros de detenção, de imigração, porque já há muitas pessoas com esse vírus e são lugares fechados, então é muito ruim. E vou falar rapidinho sobre uma vacina. No mundo inteiro existem 130 possíveis vacinas, e aqui no meu estado, 2 empresas estão trabalhando em São Francisco e Davis, em Califórnia. E uma das vacinas é um formulário para comprimidos, e a outra é um formulário para adesivos na pele. E os cientistas acham que a distribuição será mais fácil se a vacina não for uma injeção, mas os pesquisadores estão nos estágios iniciais e ainda precisam fazer testes. Então, esse seria o fim. Se você tiver alguma dúvida, eu posso responder-lhes. A situação aqui é muito louca, então eu tampouco entendo tudo. Muito obrigada, Nathalie. Eu peço que todos os apresentadores agora abram suas telas. Os que puderem abrir, que ótimo. Muito obrigada a todos pelas contribuições, né? Há várias perguntas. Agora, eu acho que
eu não consegui acompanhar as perguntas por aqui. Eu vou ver se a Fernanda me ajuda com as perguntas. Pode ser, Fernanda? Porque elas são... Kátia. Alô, Kátia. As perguntas estão no grupo. Estão no grupo. Tá, muito obrigada. Muito obrigada. Kátia. Aqui, deixa eu fazer um pouquinho das perguntas aqui. Aqui. A Monique Emílio Valinho. Como esse período no Brasil mudou a sua perspectiva de retornar ao seu país para contribuir com o desenvolvimento? A Monique Emílio e Valinho. Como estou aqui. Está me escutando? Mudou a sua perspectiva de retornar ao seu país para contribuir com o desenvolvimento? Tá. Posso começar? Pode. Tá. Eu acho que, na minha opinião, foi muito importante ter vindo para cá, né? Porque aqui no Brasil tem muitas coisas diferentes do meu país, né? Várias coisas. Cada estado tem sua particularidade, coisas muito diferentes uma da outra. Então, sempre que eu ando por cada estado, eu vejo o que tem nesse estado que no meu país não tem, mas que tem potencial para eu levar para lá. Tanto em todas as áreas. Às vezes eu vou num restaurante, eu vejo uma coisa muito legal, eu falei, acho que isso aqui dá para levar para o meu país, cumprimentar lá como é um país turístico. Várias coisas. Eu acho que aqui no Brasil abriu minha mente em relação a muitas coisas, tantas experiências que eu tive dentro da faculdade, que eu posso levar para lá. E como eu estudo engenharia de energia, também na área de engenharia energias renováveis, eu acho que é algo que eu posso levar para lá e que tem muito potencial. Já estou pensando num projeto futuro, montar uma empresa lá em Cabo Verde de energia. Então, são várias coisas. Para mim, isso é uma coisa, é uma das coisas mais importantes que aconteceu comigo, poder enxergar o que tem aqui, ter a capacidade de levar para lá e ajudar meu povo, ajudar meu país no desenvolvimento, que é um país que está em constante desenvolvimento, e agora, nesse momento, pós-pandemia, vai precisar mais da gente ainda para poder sobressair e ter um desenvolvimento muito bom ao longo dos anos. Ótimo. Valinho, quer complementar? A gente não está te ouvindo ainda, Valinho. O microfone estava desligado ainda. Então, eu estava dizendo para incrementar aquilo que a Monique disse, né? No que tange a perspectivas de contribuir Moçambique no desenvolvimento, e às vezes em replicar aquilo que eu estou aprendendo cá, porque o Brasil ele ampliou a minha visão. Eu não sou aquele Valinho que veio para o Brasil na primeira semana, sou um Valinho meio diferente, por causa do convívio que eu tive com o povo brasileiro, a interação que eu tive com os professores, sobretudo a parte da pesquisa. Eu vejo que hoje já consigo escrever um artigo e direcionar para uma determinada revista. Então, isso vai contribuir imensamente para a minha universidade, sobretudo para os estudantes, a ajudar a eles a falarem tanto da pesquisa e assim como da sua publicação. Então, é muito mais para o lado profissional e para o lado social. A Monique já disse, ou seja, as coisas que nós vemos cá, dia após dia, vamos tentar replicar no nosso país. A poesia também, ótimo. Emílio. Bom, não sei, eu acho interessante, muito interessante a experiência, porque eu diria que o Brasil é um país, é um país continental e um país, assim, um estado, o estado do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, tem o tamanho do meu país, é um país gigante. E um país que eu diria que se encontra assim num meio termo, no ponto de que tem lugares onde tem uma indústria bastante desenvolvida e tem outros que ainda estão no desenvolvimento.
eu diria que o Equador é um país que ainda está no processo de tentar se industrializar, embora por certas políticas sociais não está sendo muito fácil. Isso depende muito do governo, né? Hoje em dia, por exemplo, está se retrocedendo no que estava no caminho certo. Coisa que acontece muito frequentemente por essa região, né? Mas eu acho que o Brasil é uma boa... Me abriu essa ideia, assim, aqui eu consigo ver como certo tipo de indústria já entrou num outro patamar, sabe? Porque tem países que já estão, tipo, muito na frente, que não dá para perceber muito essa diferença tecnológica, não dá para perceber aquele percurso tecnológico. Pelo contrário, aqui você consegue ver um melhor percurso, até dependendo do estado, né? Você consegue ver esse tipo de diferença. Não sei se respondi a pergunta. Acho que sim. Deixa eu passar para a Natália, então. Muito obrigada. Acho que sim, acho que responderam, né? Assim a gente vai estar se sentindo muito orgulhosa do nosso país, né? Vocês falam tão bem. Bom, mas para a Natália, uma pergunta da Lurian. Ainda estás em Fusa? Estão tendo aulas virtuais? São várias perguntas, tá, Natália? A partir da experiência das aulas virtuais com Dinamarca, você entende que seria produtiva a implementação de intercâmbios virtuais? Né? E tem outra, parece dela, como aprender o idioma? Qual o seu curso e como aprender o idioma? Bom, tudo para a Natália. Para começar, eu não estou mais em Fusa, eu voltei num voo de repatriação para o Brasil há mais ou menos um mês atrás, depois de ter estado 2 meses na Colômbia. Fala um pouquinho mais alto. Ok. Eu voltei em um voo de repatriação para o Brasil, que foi realizado pela Embaixada há mais ou menos um mês atrás. Ou seja, eu fiquei 2 meses na Colômbia, em Fusagasugá, que seria uma cidade a 2 horas da capital, que é Bogotá. Em questão das aulas, eu continuo tendo aulas virtualmente. A Universidade de Cundinamarca, a UDEC, não parou o seu ano letivo, certo? Teve várias discussões acerca de cancelar o semestre, porque, como a gente pode perceber, o Fusa, não sei se muitas pessoas têm conhecimento, que é uma cidade que tem uma quantidade de população rural muito grande. E nas áreas rurais de Fusa, o acesso à internet ele é muito restrito. Então, se pensou muito na questão de cancelar ou não o semestre. Então, o que a universidade fez com relação a isso? A gente não precisa cancelar, mas a gente pode buscar métodos de continuar com esse ensino. O que a universidade fez? Ela conseguiu fazer um sistema de disponibilização de computadores para os alunos que não têm e criou uma aplicação para que esses alunos pudessem ter acesso a uma quantidade de megas de internet para que eles pudessem assistir a essas aulas. Ou seja, tu te inscrevia e aí eles te disponibilizavam esse notebook e essa internet. Claro, uma quantia um pouco restrita, mas que serviço o suficiente para que tu conseguisse acessar a essas aulas virtuais que a UDEC continua oferecendo, né? Que maravilha, né? São coisas para se pensar. A outra pergunta era qual o seu curso? Tá. E como aprender o idioma? Eu sou de Letras Línguas Adicionais, Inglês e Espanhol, da Unipampa, Campus Bagé. Eu tive espanhol no ensino fundamental, né, no ensino básico de ensino. Ele não era tão forte, digamos, não para dizer, mas é que o período de ensino de línguas na educação básica, ele é pouco, né? A gente tem uma vez por semana e poucas horas. E muitas vezes, se esse professor ele dá mais de uma disciplina, muitas vezes as minhas professoras utilizavam essa disciplina para ensinar conteúdos de outra matéria, né? Então, foi um pouco mais fraco, mas eu comecei no ensino básico, mas eu aprimorei, realmente aprendi a língua espanhola na universidade, né? Na Universidade Federal do Pampa. E com a possibilidade do intercâmbio, eu pude aprimorar o meu espanhol, digamos, melhorar, evoluir, né? E ter um conhecimento maior da variedade linguística da língua espanhola. É isso. Muito obrigada, Natália. Agora para a Laura e para a Eduarda. O que vocês viram na dinâmica de ensino e pesquisa do IPB que podem ser sugeridas para o seu curso na Unipampa? Para o seu curso ou para a Unipampa?
É para a Laura ou é o Eduardo? Bom, eu acredito, cursando a enfermagem, tanto aqui quanto no Brasil, que a Unipampa ela é muito capacitada, entende? Ela tem muitos recursos, a gente tem um tempo de graduação maior lá na Unipampa que aqui no IPB. Entretanto, um fato interessante que eu achei é que aqui eles possuem um semestre que é somente estágio dentro do hospital. Na Unipampa a gente concilia isso com aulas, mas aqui é durante todo esse semestre, todos os dias, a gente vai para o hospital e é como um trabalhador, entende? A gente vai de manhã e volta somente no final da tarde. E isso foi um fato que eu achei bem interessante. Que interessante mesmo, né? É bom saber isso, né? E tu já compartilhou isso com o curso, com o coordenador do curso de vocês e com o curso de vocês aqui? Ainda não, mas quando eu voltar, eu vou conversar com as minhas coordenadoras. Tá certo. Bom, Kátia? Sim. Como o meu curso é diferente do da Laura, a área é diferente também de tecnologia, o IPB, ele tem, durante o semestre, o anterior à pandemia, tiveram vários eventos que uniam estudantes, um deles até se chamava Hackathon, estudantes ficavam durante 24 horas mais ou menos só na faculdade, a fim de criar um plano para uma empresa, por exemplo, mas eram eventos que realmente engajavam os alunos e que reuniam, faziam ter uma troca de conhecimento. E outra característica interessante que tem no IPB é que alunos trabalhadores, eles têm direito à falta de aulas, porque aqui a maioria é pelo turno da manhã ou da tarde. Então, se a pessoa ela tem um contrato de trabalho, ela consegue muito bem conciliar os estudos com o trabalho. De certa forma, é um apoio, né, para os alunos e estudantes. Que coisa interessante, né? Isso é muito legal, né? Porque aqui na Unipampa a gente tem muitos alunos que trabalham, né? Isso Sim, é uma... muito. E aí eles acabam optando muitas vezes pelos cursos noturnos, que talvez não é nem o que a pessoa se encaixe tanto, mas ela acaba cursando aquela licenciatura porque é o único horário que ela vai poder, a única que se encaixa na carga horária dela. Sim, é verdade. Agora, para a Natalie, por que as ITAs escolheram o Brasil, o Rio Grande do Sul, para a sua experiência, né? Já experimentaram mobilidade em outros países? Se sim, a interculturalidade experimentada motivou mudanças em seu comportamento frente a outras culturas? São muitas perguntas, né, também. Sim. Vou responder a metade e depois você pode repetir. Então, se escolhemos Brasil, mas não escolhemos Bagé, nem Rio Grande do Sul. Isso foi uma surpresa e também uma surpresa muito alegre. Já falava espanhol e eu queria aprender outro idioma, então eu tinha amigas que passaram tempo no Brasil e queria conhecer a Brasil também. A tua experiência intercultural com outras línguas e outros países te motivou mudanças em seu comportamento frente a outras culturas? Tu acha, assim, que por saber espanhol, por saber alemão, isso te motiva a querer conhecer outras culturas? Sim, definitivamente. Eu gosto muito de falar com pessoas, sou uma pessoa muito social, e eu acho que na cada idioma a pessoa se comporta de uma maneira distinta, então você pode aprender muito, não somente da cultura, mas também sobre
comportamento das pessoas, sim. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Cristina Cardoso. As pessoas já estão saindo porque o horário era até as 4 horas, né? Mas eu vou continuar fazendo algumas perguntas aqui. A pergunta da Cristina Cardoso: qual o maior obstáculo na experiência do intercâmbio? Para quem quiser falar. Bom, eu posso comentar, professora Kátia. Um pouquinho mais alto. Ok. No começo, eu acreditava que um dos meus maiores obstáculos para o intercâmbio seria juntar a quantia necessária de dinheiro para chegar lá, né, das passagens. Mas depois eu descobri que, na verdade, eu acho que o meu maior obstáculo foi sair do meu próprio país pela primeira vez, porque eu nunca tinha saído e eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém, e eu tinha muitas dúvidas do que eu ia encontrar lá, então eu acredito que foi um obstáculo muito grande para mim, né? E esse primeiro choque cultural, né? Eu acredito também por ser outra língua. Quando eu cheguei no aeroporto, eu nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez. Eu tive um choque bem grande porque eu estava um pouco perdida, eu não sabia o que fazer, né? Então eu acredito que o meu maior obstáculo foi o sair do meu país de origem, né? Pela primeira vez. Ir para um lugar longe, né? Sair de casa para um lugar longe que eu desconhecia. Eu acredito que foi um obstáculo bem grande. Uhum. Eu não sei se a Laura e a Eduarda querem fazer algum comentário. Não, eu concordo com a Natália. E aqui em Portugal tem o mesmo idioma, é uma cultura parecida com a do Brasil, e os portugueses são muito receptivos. Mas no início, tanto a área que não é ligada a turista, porque eles estão acostumados com pessoas nativas do país, aqui eles têm hábitos de ser curtos e grossos, bem diretos. Então, a gente no Brasil costuma ser mais amigável com as palavras ou tenta falar coisas difíceis de uma maneira mais relevante, mas aqui eles são muito diretos e muitas vezes a gente ficava sentida, achando que a pessoa estava sendo grossa ou mal educada, mas é o jeito deles. Depois a gente acaba se acostumando, mas nos primeiros meses tinha um impacto negativo. Uhum. Tem mais 2 perguntas para vocês aqui. Sim. Eduardo e Laura, vocês continuaram tendo aulas durante esse período de pandemia? Como tem intercambistas de diferentes países, qual o idioma das aulas, se era o português de Portugal ou se havia outro idioma? Sim, logo após a pandemia, as aulas começaram a acontecer online, e tem cursos do idioma de português de Portugal, e tem também cursos com cadeira de inglês para os alunos Erasmus de outros países que não têm o idioma de português. Em muitas aulas eu tenho colegas de outros países que eles se comunicam com o professor em inglês, e recebem o conteúdo em inglês também, mas existem os 2 idiomas, português como inglês. Eu acho que de perguntas é só isso, pessoal. Assim, a gente não vai fazer lista de presença, tá? Nesse encontro, mas a gente vai marcar vocês porque a gente está gravando o vídeo. Não sei se vocês querem dizer uma última palavra, cada um de vocês, e daí a gente dá por encerrar. Kátia? Sim. Eu consegui achar as questões. Tem algumas coisas que eu não estava conseguindo acessar meu e-mail institucional, consegui resgatar a senha. Eu não sei se dá para eu responder algumas coisas que está aqui, que eu não respondi antes. Principalmente Se for rapidamente, porque agora já estamos no encerramento, já passamos 10 minutos. É rápido, eu considero só o mais importante, a parte de como o meu país enfrentou a pandemia e como está tendo as aulas lá. Que eu acho que é o mais... assim, a pandemia lá eles enfrentaram da seguinte forma: eles fecharam todas as ilhas, isolaram todas as ilhas, medidas restritivas bem fortes, bem diferente do Brasil, na verdade.
tinha policiais, militares na rua controlando as pessoas para ficarem em casa, não deixando as pessoas sair. E por ser um país que é um pouco, ainda tem muita pobreza, e acabou sobrevivendo através da ajuda dos imigrantes. Pessoas que moram fora, trabalham, enviam dinheiro para os familiares, muita ajuda internacional levou para lá. Então as medidas foram bem duras, acabou com que uma ilha que tinha 60 casos, essa semana vai terminar todos os casos de coronavírus, curados com sucesso, só morreu um cidadão inglês. E contanto as aulas que estão tendo via rádio, é um negócio que eu nunca vi, rádio e televisão. Então acho que isso aí eu acho que eu considero como algo inovador. O meu irmão está tendo aula via rádio, tem uma programação no dia e toda a ilha e todos os professores, um professor ministra uma aula pela rádio. E suponhamos, a matemática é 8 da manhã para os alunos de 12º, que é o último ano do ensino médio. Então, todo mundo fica na frente da TV, os professores dão aula e eles anotam assim, se tiver dúvidas, podem enviar um e-mail, entrar em contato com qualquer professor dele, que esse professor tiver dúvida. Então, acho que isso aqui é algo bem interessante, porque a rádio e televisão atinge todo mundo. Então, todo mundo tem rádio e tem televisão. Então, é a única coisa que eu queria acrescentar, que eu não tinha acesso ao meu e-mail, mas que eu consegui achar as questões. Era isso que eu achei bem interessante, vocês saberem sobre isso, que eu suponho que muitos não sabiam que talvez existisse isso. Muito interessante mesmo. Muito obrigada por compartilhar. Tá bom. Obrigado. Valinho, quer dizer uma última palavra? Assim, agradecer à Unipampa pela oportunidade que me concedeu para vir cá e fazer o meu mestrado em computação aplicada. E a última palavra que tenho é ficarmos em casa, para que evitemos a disseminação do vírus. Para que logo retornemos. Muito obrigada. Natália. Bom, acho que como última palavra seria um agradecimento à Universidade Federal do Pampa e à Universidade de Cundinamarca pela oportunidade e dizer que eu espero muito que essa internacionalização e essa aproximação entre as universidades seja algo que aconteça efetivamente, que a gente possa continuar com esses intercâmbios e continuar trazendo estudantes de outras universidades para a Unipampa e levar os nossos estudantes para outros países. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Natalie? Quero só agradecer novamente a todos, também à Universidade de Unipampa. Eu tenho uma caneca como lembrança. E sim, principalmente a você, Kátia. Foi um mês incrível. Sim, que bom, né? Que bom que foi. Pelo menos tivemos um mês, né? Juntas. Agradeço também. Laura, Eduarda? Bom, eu também quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, dar auxílio da Unipampa, da Inter, e reiterar o que a Natália falou sobre o desejo de que isso permaneça, que essa cooperação, esse convênio entre as universidades permaneça e que outros alunos possam ter a mesma oportunidade de conhecer outros lugares. Exatamente, né? Professor Pedro Madruga, eu espero que o senhor né, se manifeste também, né? E depois... Muito bem, Kátia, e colegas que eu considero, alguns se formarão com certeza, as que já estão formadas, foi um prazer para mim, uma alegria, porque eu me senti quando fui para a primeira vez na Alemanha, isso na década de 80, e tinha dado, casualmente, quando eu cheguei lá, tinha ocorrido Chernobyl, e estávamos numa quase que pandemia da AIDS, da SIDA. Então, eu vejo que vocês estão tranquilas, eu me sinto honrado com a presença de vocês e agradeço profundamente a professora Kátia, a Fernanda, a Clarice, por terem organizado esse evento, gente, e nós estamos de braços abertos para vocês. Vocês têm um potencial incrível, vocês estão na plenitude da juventude de vocês,
retornem aos países, volte ao Brasil, como já voltaram os colegas, e tragam o que é de bom e o que é melhor que se pôde ver nesses intercâmbios, gente. A oportunidade que vocês tiveram é uma das oportunidades maiores e mais fantásticas que a juventude pode nos propiciar. Muito obrigado a todos, de coração, e nos cuidamos, vamos nos cuidar, gente. Cuidado com vocês, aos familiares, um abraço de coração da Inter, e vamos em frente. A vida vai ser diferente? Vai, com certeza. Eu jamais esperava ter esta reunião no interior aqui, que eu estou numa fazenda a 40 quilômetros da cidade mais próxima, via internet, via satélite, falando com pessoas de diferentes partes desse pequeno mundo globalizado que nós estamos. Muito obrigado e, de coração, um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada, professor. Então, eu agradeço a todos vocês, né, por essa tarde maravilhosa em poder ouvir todos vocês, né, e todas as contribuições.